no livro de Daniel, no capítulo 5. Aleluia. Daniel, capítulo 5, verso 13 e o verso 14. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 5, verso 13 e 14. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o espírito dos deuses está em você, e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Amém? Só até aí. Irmãos, nós temos visto e acompanhado também pessoas que, como nós estamos aqui num domingo como esse, adorando, levantando as suas mãos, aprendendo da palavra, conhecendo a verdade, mas tem uma dificuldade imensa de permanecer nessa presença. E Deus colocou no meu coração esse tema, essa palavra, me levou a Daniel: decisões que nos faz permanecer. Certa vez eu vi um pastor, eu não vou lembrar qual, que ele fez uma enquete no seu Instagram, no seu Facebook, perguntando para os seguidores dele qual que é a sua maior dificuldade. Alguns responderam dar fruto, outros responderam várias coisas, mas a grande maioria respondeu que era permanecer. E a palavra fala: quando nós permanecemos, nós geramos fruto. Então a grande dificuldade do ser humano, dos cristãos que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, é permanecer. Isso Deus foi ministrando ao meu coração. É algo que eu tenho vivido nesses dias com muita intensidade, com pessoas e comigo mesmo. Porque para que Deus faça através de nós, primeiro Ele tem que fazer em nós. Então Deus primeiro ministrou essa palavra no meu coração, para que nessa noite eu possa estar trazendo essa palavra para a igreja. Decisão que nos faz permanecer. E veio à minha mente, Espírito Santo soprou à minha mente a história de Daniel. Daniel, ele foi como prisioneiro à Babilônia, com o rei Nabucodonosor, com a permissão de Deus. Então o primeiro ponto que eu já aprendo é que muitas vezes nós achamos que as dificuldades em nossas vidas, Deus, Ele não está vendo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, logo no início, no primeiro capítulo, logo no início do livro de Daniel, é que o rei Nabucodonosor invade Judá com a permissão dele. Então nada, irmãos, nada nas nossas vidas nos acontece se não for permissão de Deus. A palavra nos fala que não cai uma folha da árvore se não for pela vontade do Pai. E o primeiro ponto que eu quero trazer aos irmãos, que Daniel passou, foi logo quando eles chegaram, que não foi só o Daniel, foram jovens, inteligentes, jovens que não tinham nenhum defeito físico. O rei escolheu: tragam esses, para que esses possam me servir e servir a Babilônia. Então Daniel era um cara bonito, ele era um cara inteligente, não tinha nenhum defeito físico. E ali o rei seleciona esses jovens. Contar um pouco da história, irmãos, para que vocês possam entender. E ali o rei seleciona, pede para os seus encarregados selecionar esses jovens e deixar só esse tipo de jovens. E entre esses jovens estava Daniel. O primeiro ponto, quando nós conhecemos essa verdade, e nós estamos aqui na casa do Pai, a casa de oração, e saímos para fora, o que o mundo quer é distorcer a nossa essência.
Quando Daniel chega e aqueles jovens chegam, os encarregados de Daniel, os encarregados do rei, já transformam, já muda o nome de Daniel, já alterando de Daniel para Beltesazar. Daniel ele significa Deus é meu juiz, e Beltesazar significa Bel protege a vida do rei. Bel era um símbolo, era uma adoração dos babilônios. Então a primeira coisa que o mundo quer é distorcer a nossa imagem, é distorcer a nossa essência de filhos de Deus, para nos tornar filhos do mundo. Quem assistiu, semanas agora, viralizou uma pregação do pastor Cláudio Duarte, do Rei Leão. Alguém assistiu? Bastante gente assistiu, né? É justamente aquilo ali, ele foi muito, Deus usou muito ele ali naquela palavra. É justamente aquilo ali que o mundo quer nos fazer. Simba, ele era o filho, nós somos filhos do rei. E quando nós chegamos no mundo, quando nós estamos aqui no mundo, o mundo ele quer nos distorcer, quer tirar a nossa identidade de filho, para fazer conforme a vontade do mundo, para nos tornar somente mais um no mundo. E ali ele fala, que encontra aquele macaquinho que ele disse ao pastor, e direciona ele. E isso é muito legal, eu assisti várias vezes. E ali naquele lago, ele olha na água e vê a imagem de seu pai. Ele recupera a identidade de filho. Mas Daniel, a primeira decisão de Daniel naquele país, na Babilônia, foi realmente não deixar de distorcer quem ele era. Muitas vezes, irmãos, reconhecemos essa identidade de filho, mas no meio da nossa caminhada, nós caminhamos, e o mundo nos oferece várias situações, quer distorcer a nossa imagem de filho, quer nos fazer mudar o percurso. E a primeira decisão que eu vejo de Daniel é essa: não se deixar corromper daquela porta para fora. Daniel, para se manter na presença do Pai, ele se prostra diante da presença de Deus e fala: a minha identidade de filho ninguém vai tirar. E o mundo, o rei naquele período, ele fala assim para esses jovens: o que eu comer, o que eu beber, eles vão comer e vão beber também. O mundo, irmãos, ele não nos oferece essas coisas ruins aos nossos olhos humanos. O mundo ele vai nos oferecer o que tem de melhor para a nossa carne. Ele não vai enviar para os homens uma mulher que não chama atenção. Ele não vai enviar uma proposta que o homem vai perder dinheiro. Ele não vai enviar uma proposta que aos olhos humanos ele não vai agradar. Aquela proposta que o rei deu àqueles jovens era uma proposta: eu vou comer igual o rei, eu vou beber igual o rei. Mas Daniel volta ao seu princípio, volta à tua essência e diz: não. Ele faz um trato com o responsável da entrega da comida, e ele fala assim: eu não vou comer dessa comida, porque, irmãos, aquela comida era reverenciada aos santos dele. E Daniel, ele sabia disso, ele sabe que as coisas do mundo vai corromper dele andar com o Pai. As coisas do mundo vai corromper dele estar na presença do Pai. O único momento que Jesus ele se fica agoniado é quando ele sabe que ele vai ser batizado pelo pecado do mundo. Ele diz a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice. Eu vejo Daniel ele falando aqui: Senhor, eu não vou comer o que o rei come, que isso vai corromper, isso vai me tirar da tua presença. Sabe, irmãos, então esse tipo de decisões nas nossas vidas tem sido fundamental para que nós permanecemos na presença dele. Isso, muitas vezes, quase sempre, irmãos, tem tirado pessoas da presença do Pai. O segundo ponto que Daniel ele decide viver ali
dentre tantos jovens que foram prisioneiros, Daniel ele escolheu 3 amigos para andar junto com ele: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, nós temos que caminhar com pessoas que agregam aquilo que nós buscamos. O meu foco tem que ser igual ao foco da pessoa que eu ando. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele era o mesmo foco, era em adorar a Deus, era obedecer a tua palavra, era caminhar com Deus todos os dias. Sabe, irmãos, eu tenho visto tanto, muitas vezes a gente fica com o coração apertado, sabe, de ver pessoas, você fala: Senhor, nos ajude, não deixe que essa pessoa caminhe dessa maneira. Sabe, irmãos, uma vez eu aprendi que muitas das vezes é muita treva para pouca luz. Muitas das vezes nós nos achamos fortes o suficiente, porque a palavra fala para ir de pregar, e nós nos achamos já muitas vezes fortes o suficiente para caminhar com pessoas que não estão no mesmo foco que nós, e muitas dessas vezes é muita treva para pouca luz. É mais fácil, o pastor Tiago ele sempre prega que é mais fácil quem está em cima do muro puxar quem está embaixo, ou quem está embaixo puxar quem está em cima do muro. Sabe, irmãos, então Daniel ele decide andar com 3 amigos, pessoas que estavam no mesmo propósito que ele. Não importava o ambiente que eles estavam, o importante para eles era adorar a Deus. Porque muitas vezes o ambiente que nós estamos, ele nos transforma. Por que nos transforma? Se eu aprendo que o ambiente não interfere naquilo que eu sou, não interfere quando nós estamos fortes o suficiente para estar naquele tipo de ambiente. Deus conhece as nossas fraquezas mais do que ninguém, mas nós, quando reconhecemos a grandeza de Deus, nós também reconhecemos as nossas fraquezas. Se eu sou fraco em certas situações, eu não posso ir naquele lugar, que aquele lugar vai tirar aquele pouco que existe dentro de mim, de Deus. E muitas vezes nessa caminhada eu tenho visto pessoas caminharem junto com esse tipo de pessoas, que têm tirado ela do foco, porque o foco deles é outro, é agradar o rei, é agradar Nabucodonosor. Nós vivemos em meio a Babilônia, irmãos, onde tudo pode, onde tudo é permissível. Hoje você ser errado é ser certo. No mundo que nós vivemos hoje, os valores estão invertidos. Eu vi um trecho daquele apresentador Ratinho, que ele diz assim, eu achei muito interessante, dei muita risada, que ele falou assim: o homem mais bonito do Brasil é mulher, a mulher mais sexy do Brasil é homem, o mais honesto está preso, e o João que diz de Deus é do capeta. Então, irmãos, isso tem se tornado normal. No mundo que nós vivemos hoje, os valores invertidos, se você segue a palavra, você está errado. Se você está seguindo uma verdade na palavra, muitas vezes você se passa por careta. E eu vejo o Daniel ali, eu vou mais além, irmãos, eu começo a navegar assim na minha Bíblia aqui dentro. As pessoas olhando para Daniel, esse cara é careta, todo mundo está fazendo, só ele, aqueles 3 camaradas ali, o que eles querem com isso? E é isso que nós vivemos hoje, irmãos. A nossa busca em agradar a Deus no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, muitas vezes tem nos tornado careta, aos olhos do mundo. Mas, irmãos, Deus via Daniel como um cara único ali naquele momento, como um cara que não tinha o que falar dele. As pessoas, os soldados, as pessoas que queriam o mal de Daniel, não acharam uma vírgula contra o caráter de Daniel. Então é isso que nós temos que caminhar, conforme Daniel,
As nossas escolhas têm que agradar a Deus todos os dias. A palavra fala que o nosso pensar nós estamos pecando. Sim, nós pecamos todos os dias. Mas essa luta, que Romanos 15:7 fala, 7:15 fala, que há uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. Todos os dias nós levantamos com a proposta de agradar a Deus. Eu vi um estudo que o ser humano, em média, ele toma 4.000 decisões por dia, entre pequenas e grandes decisões. Decisões que não vão alterar muito a nossa vida e decisões que vão alterar a nossa vida, o rumo da nossa vida. Então o nosso entendimento tem que ser decisões que agradem a Deus. E Daniel, de maneira nenhuma, lendo a palavra do Senhor, eu vejo que houve dúvida naquilo que ele fosse escolher. Entre agradar ao rei e agradar a Deus, ele preferiu agradar a Deus. Irmãos e amigos, então eu não posso ter amigos do mundo. Então eu não posso caminhar com pessoas que não têm a mesma fé que eu. Irmãos, nós não podemos, nós só vamos pregar para aqueles que não conhecem. Mas não é isso que eu estou dizendo. Às vezes nós somos influenciados por pessoas que não estão no mesmo propósito. A palavra em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. O apóstolo Paulo, ele estava exortando aqui em Coríntios que pessoas estavam sendo infiltrando ali, tirando aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que eles estavam aprendendo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele exorta isso: as más companhias estragam os bons costumes. Então, irmãos, cuidado com quem tem andado. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus, quando ele vai curar a filha de Jairo, que ele chega na casa, dava aquela bagunça danada. Da outra vez eu disse isso. E ele chega com os discípulos, ele fala assim, vê aquela desordem, aquilo tudo, pessoas que não iam acrescentar em nada. Ele fala: sai todo mundo para fora, vai ficar aqui dentro só quem pode ajudar. Então muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer um limpa nas nossas amizades, porque hoje em dia é comum nós falarmos: não dá nada não, você é religioso, mas tem que pôr regra em tudo, não dá nada não, vamos ali, não dá nada. É assim ou não é hoje em dia? Principalmente jovens. Eu e minha esposa trabalhamos com os jovens da igreja aqui, é muito, não dá nada não, vamos pôr um negócio, que isso, você está careta, sabe, irmãos? E isso nos corrompe de estar na presença de Deus. Daniel, quando ele estava na dificuldade, sabe para onde ele ia? Para casa, porque na casa estavam os 3 amigos. Sabe o que eles faziam? Eles oravam, pedindo direção de Deus no que fazer. Para onde você tem corrido? Deus é o melhor amigo, eu sei, mas nós precisamos de pessoas caminhando com a gente, porque a palavra, Jesus, ele fala andar em 2. Se ele nos ensina a andar em 2, ele sabe que precisa de alguém para caminhar conosco. Para onde você tem voltado para pedir conselho? Para onde você tem voltado para conversar com alguém, para pedir um direcionamento? São com pessoas que estão no mesmo foco que você? Ou você se acha forte o suficiente para estar sentado à mesa de pessoas que não estão no mesmo foco que você? Para onde você tem voltado? Daniel, ele voltava para casa onde estavam os amigos, e no meio daquela tribulação toda eles oravam: Deus, nos instrui ao que fazer, nos revela a tua vontade. Amém? A segunda escolha que Daniel ele faz é de não se deixar levar por que era oferecido. Em meio a tudo isso que nós vivemos, em meio a todo este mundo que nós temos vivido, as coisas que tem nos oferecido, tem nos tirado da presença de Deus. Daniel, no caminhar dele, a cada revelação de sonho do rei, a cada situação que ele passava,
era lhe oferecido cargos. Daniel, se você revelar esse sonho, você vai deixar de ser ministro, você vai ser governador. Daniel, se você revelar isso, você vai deixar de ser governador, você vai ser a mais alta autoridade do reino. Muitas vezes aquilo que Satanás tem nos oferecido, tem nos tirado do caminhar com Cristo. E Daniel, certa vez, em uma desses sonhos, ele fala assim: ô rei, pega tudo que você vai me dar, dá para outro. Eu não estou interessado nisso aqui. Eu vou só revelar, vou só fazer a vontade do Pai, que é revelar o seu sonho. Porque se eu revelar o seu sonho, o propósito dos céus vai ser estabelecido. Muitas vezes nós temos trocado, barganhado dentro da própria igreja com Deus. Se eu fizer isso, o Senhor me dá isso. Se eu ofertar tanto, o Senhor me dá tanto. Se eu comprar uma caneta de ouro, você vai ganhar tanto. Daniel, ele não se corrompeu com as coisas oferecidas do mundo. Daniel tinha um foco: agradar a Deus acima de todas as coisas. Buscai a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem nem tinha sido escrita, está no Novo Testamento. Mas quando nós temos o caráter de Cristo, nós já vivemos coisas que ainda nós não vimos, nem ouvimos. Daniel já vivia isso, ele buscava o reino de Deus, e as demais coisas na vida dele eram acrescentadas. Amém? Irmãos, agora eu quero falar um pouco a respeito de decisões destinadas ao fracasso. Nessa caminhada nossa com Cristo, decisões que muitas vezes nós sabemos que são feitas, vão ser feitas para o nosso próprio fracasso. Eu coloquei 3 tipos de decisões que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: filho, isso vai ser fracasso. A primeira decisão é ser baseada na opinião da maioria. Nós temos acreditado que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus, irmãos. Eu vejo Daniel em meio àquela multidão, em meio a todo aquele conflito. Eu acabei de falar isso. Você é careta, você vai fazer isso, você vai ser aquilo. Se ele fosse escutar a voz do povo, que é o ditado diz, a voz de Deus, ele não tinha cumprido o propósito na sua vida. E Davi ele tinha algo para fazer que o pai dele mandou. Vai lá ver como seus irmãos estão e me traga a notícia. E chegando lá, ele se depara com aquela guerra, com aquele gigante. E no meio daquele povo todo, eu começo a ver Davi. Esse cara pequenininho vai enfrentar esse gigante, vai levar um pau, cara. Ele vai morrer que ele não vai nem ver. Vocês podem imaginar o que Davi ele escutou naquele lugar? Você pode imaginar comigo o que Davi ele escutou em meio à multidão? Ô Davi, você não vai conseguir, cara. Ô Davi, não faz isso não, você vai morrer. Muitas vezes nós temos escutado a voz da multidão que tem nos tirado de estar na presença do Pai. Muitas vezes o que as pessoas falam é mais importante do que aquilo que Deus tem soprado no nosso coração. E eu vejo Davi, não vou morrer não. E fala, não, põe o capacete, põe isso, põe aquilo. E eu vejo Davi já vivendo algo lá na frente, por Efésios 6. Davi vai e mata aquele gigante. E isso, irmãos, de escutar a multidão, tem nos impedido de permanecer na presença do Pai. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue, em meio a toda aquela multidão. Imagino ela escutava no seu consciente, eu sei que se eu relar em alguém vai ficar impuro, eu sei. Ela estava imaginando o que a multidão poderia estar te dizendo. Eu sei, se eu fizer isso, as pessoas vão me matar aqui porque eu sou impura.
mas ela não deu ouvido àquilo que a multidão podia falar para ela. Ela foi com todo o esforço e tocou na orla do Mestre, e viveu um propósito sobre a vida dela. Então, irmãos, eu vejo hoje em dia muitas pessoas saindo da presença do Pai por estar escutando multidão, por estar escutando pessoas que não estão no mesmo propósito, pessoas que têm estado fora do propósito de Deus. A segunda decisão baseada em emoções e sentimentos passageiros. Eu já disse aqui, Daniel, ele não se preocupou com aquilo que ele poderia ganhar. Ele não se preocupou com aquilo que estava oferecendo a ele. Aquela emoção que ele tinha, nossa, agora eu vou ser governador, eu vou poder mandar em tudo. Nabucodonosor, que é o rei que levou a ele como cativo, como prisioneiro, ele tinha esse sentimento do cargo. Ele virou um bicho do mato. A palavra nos ensina que Nabucodonosor virou, Deus exortou ele, levou ele para o meio do mato, ele virou um bicho do mato. Pelo ego, por querer ser, eu posso, eu faço, eu mando, eu desmando. E a palavra ali ele fala: quem manda e desmanda, quem coloca rei, quem tira rei, quem faz, quem desfaz, é o nosso Deus. Então muitas vezes nós temos esse ego dentro de nós, com as emoções, com os sentimentos passageiros, com o sentimento dessa vida, porque tudo isso que nós vivemos é passageiro. E muitas vezes isso tem nos tirado da caminhada. E Daniel, ele outra vez não se corrompeu com isso, com aqueles cargos, com as influências que ele teria na sociedade. E o terceiro ponto, decisões transferidas para os outros. Você já viu pessoas, acontece muito, irmãos, que vem com cheio de problemas: o que eu faço, o que eu não faço, me dá uma posição, fala isso, fala aquilo. Você já conversou com pessoas assim? Ô Estela, fala para mim, o que eu devo fazer nessa situação? Ô Estela, está acontecendo isso, isso, isso. Pessoas que querem transferir o poder da decisão que está em tuas mãos nas mãos dos outros, porque se der errado, ela vai falar: foi a Estela que me falou para fazer assim, foi fulano que me mandou fazer assim. Pessoas que não entendem o chamado, o livre-arbítrio. Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Irmãos, eu entendo que Deus, ele não fez a sua imagem, que nós somos iguais a Ele. E a tua semelhança é o caráter de Deus. Deus, ele faz e desfaz. Ele tem a sua autoridade de escolher o certo e o errado. É Ele. E Ele colocou isso em nós. Ele soprou o fôlego de vida, Ele soprou aquilo que estava dentro dele, Ele soprou dentro de nós. E muitas vezes nós queremos transferir o poder da decisão de que nós devemos viver com Deus ou não, nas costas dos outros, nas costas do meu líder, nas costas do pastor da igreja, nas costas do meu vizinho. Irmãos, e tem as decisões das nossas vidas, somos nós que devemos tomar. Não devemos jogar nas costas dos outros. E muitas vezes nós colocamos até nas costas de Deus. Vou esperar Deus falar. Se Deus não está falando, eu acho que Ele não quer que eu faça, porque Deus não está falando. Irmãos, aprenda uma coisa: tem coisas em nossas vidas que Deus, ele não vai mover uma palha, que cabe a nós fazer. Agora Ele para os céus e a terra para fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então aquilo que cabe a mim, cabe a você fazer, decisões nas nossas vidas que vai chegar mais próximo de Deus, cabe a mim, cabe a você querer viver isso ou não. Não transfere a sua responsabilidade da sua vida, das suas escolhas, do seu viver nas costas dos outros. Ô pastor, será que eu devo casar com aquele homem? Será que ele é de Deus? Quem vai viver com aquele homem o resto da vida não sou eu. Quem vai viver com o resto da vida aquele homem é você. Então não transfira situações das suas vidas, escolhas das suas vidas nas costas dos outros. Tome as suas decisões. O que eu acabei de falar que Daniel fazia em meio a tomar decisões, o que fazer? O que ele fazia? Orava. Ele orava a Deus pedindo direcionamento.
Mas e se Deus não responder? Assuma a responsabilidade daquilo que você quer viver com Deus. Acabei de falar, tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Somos nós que temos que fazer. Então assuma as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos. E viva aquilo que Daniel viveu. Em meio a toda tribulação, em meio a toda dificuldade, Daniel escolheu agradar a Deus. Mas muitas vezes que nós escolhemos agradar a Deus, nós acabamos dentro da cova dos leões. Mas eu escolhi agradar a Deus, por que eu estou em meio à dificuldade? Se até Jesus foi levado ao deserto através do Espírito Santo, porque eu e você não vai ser levado à dificuldade? Para com essa mente. A minha esposa acabou de ministrar. Muitas vezes o não de Deus é melhor para nós. Daniel, ele foi levado para a cova dos leões por inveja, porque não acharam nada no caráter de Daniel que podia, através de uma lei que teve, depois vocês lêem o livro de Daniel, condenar Daniel. E Daniel, ele foi levado à cova dos leões, sabe por quê? Porque ele orava 3 vezes a Deus, olhando para Jerusalém, olhando para o alvo, olhando para a presença. Por isso que Daniel acabou dentro da cova dos leões. Não reclame se você está dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, por adorarem a Deus, foi levado à fornalha. De tão quente que era, os soldados que foram levar ele morreram antes de eles entrar dentro da fornalha. Mas sabe o que aconteceu? Quando nós realmente adoramos a Deus em espírito e em verdade, que a palavra fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Nada corrompeu Daniel, nada corrompeu Sadraque, Mesaque e Abednego, nada corrompeu Paulo e Silas naquela prisão. Sabe? Então não reclame, muitas vezes, por adorar a Deus, está dentro da cova, está dentro da fornalha, está dentro da prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra fala que eles caminhavam. E eu vou além, eu vejo que eles adoravam. Mas dentro da fornalha eles viram mais um, como um anjo. Daniel, ele estava dentro da cova dos leões. E eu vou além. Eu vejo que Daniel adorava. E lá tinha um leão. Paulo e Silas estavam dentro da prisão. E eles oravam e adoravam. Quando nós achamos que nós estamos sozinhos, eram 3, tinha mais um, como um anjo. Através da adoração. Não é o ambiente que mudou Sadraque, Mesaque e Abednego, que mudou Daniel, que mudou Paulo e Silas. Não é porque eles estavam dentro de uma prisão, não é porque eles estavam na caverna que eles deixaram de adorar. Então muitas vezes nós temos parado, não permanecemos na presença de Deus, porque as coisas não estão dando certo. Queremos colocar a culpa em Deus. Por que, Deus? Se eu tenho feito tudo para te adorar, por que eu estou neste lugar? Irmãos, mas Deus não abandona. Que era 3, se tornou 4, porque ele estava lá dentro junto. E Sadraque, Mesaque e Abednego saiu da fornalha, nem cheiro de queimado eles tinham. Daniel ficou a noite toda preso na caverna, junto com os leões. Mas o leão da tribo de Judá estava naquele lugar junto com ele. Não importa o ambiente, a nossa função, o nosso querer é adorar, irmãos. É adorar a Deus, irmãos. É por isso que Jesus fala que está à procura dos verdadeiros. Não é aquele que canta bonitinho. É aquele quando está no meio à Babilônia, em meio às decisões, tudo o que faz é adorar a Deus. Não importa o ambiente, não importa se está deserto, não importa se está ruas de ouro, o negócio dele é adorar a Deus. Que nessa noite, irmãos, nós venhamos
realmente entender aquilo que Deus quer de nós. Que não sejamos mais que foi à igreja 1 mês, 3 meses, 1 ano, 10 anos. Mas um dia você ouve falar: o João está perdido, cara. Você vai conversar com o João. Desculpa se tiver algum João, irmãos, só uma expressão. Ô João, você não está mais no caminho, cara? O que aconteceu com você? Então, cara, eu estava lá, o pastor estava roubando. Eu estava lá e as coisas pareciam que não estavam dando certo. Parecia que quanto mais eu adorava, mais as coisas ficavam difíceis. Ô Zé, por que você não está na igreja? Cara, o pastor caiu, o pastor adulterou. Ei, irmão, qual que é seu foco? É homens ou é a presença? Eu posso estar falando aqui hoje, mas através das minhas decisões do dia a dia, eu posso um dia estar lá fora. Em nome do Senhor Jesus, que isso não aconteça. Mas se estiver firmado naquele que está falando aqui, você vai cair junto. Porque o nosso foco não está em homens. Nosso foco está em Deus. Amém? E que realmente nós possamos viver isso todos os dias. Que não sejamos apenas mais que durante 3 meses esteve na igreja, que durante 3 meses conheceu a verdade. A palavra fala que o caminho, irmãos, há 2 tipos de caminhos. Eu sempre falo isso porque muitas vezes nós achamos o evangelho, tornamos o evangelho ao nosso querer, à nossa vontade. Em Judas diz isso. Muitas vezes nós transformamos o evangelho da maneira que nós queremos viver. Então nós pegamos a palavra e vivemos do jeito que nós queremos, não do jeito que ela é. E a palavra diz que existe 2 caminhos, um largo e o estreito. Que caminho você quer escolher para a sua vida? O largo é aquele que podia comer tudo que o rei comia. O largo é aquele que podia fazer tudo o que os outros faziam. Agora o estreito é aquele que, ao invés de comer do bom e do melhor, ele estava comendo legumes. Mas a palavra fala, aqueles 4 que comeram legumes por 10 dias, quando passou os 10 dias, o guarda olhou para eles, e eles eram os mais sadios e os mais fortes. Aquilo que você está alimentando na sua vida, todos os dias, a palavra fala assim, todos os dias eles se alimentavam. Aquilo que você alimenta todos os dias, vai se sobressair. Quando as pessoas olharem você, se você estiver alimentando o teu espírito, as pessoas, eu sempre gosto disso, vão olhar no teu rosto, como olharam no rosto de Estevão, e vão olhar, e vão ver, cara, que aquele cara tem uma luz diferente. O que aquele cara tem? Ele está sendo julgado por algo que ele não fez, mas olha como brilha o rosto dele. Olha lá, dá uma olhada como brilha o rosto dele. Irmãos, não importam as pedras que estão sendo tacadas. Se o foco seu não está na pedra, está no céu, você vai ver os céus abertos e o Filho sentado à direita do Rei. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu queria chamar o ministério de louvor. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra. É algo que eu tenho vivido muito intensamente, todos os dias, há um bom tempo na minha vida. Que tipo de escolha eu devo tomar? Irmãos, é um peso tão grande muitas vezes. Você está à frente de algo, está vivendo algo com Deus, e você deita e fala assim, nossa Deus, está tão difícil. Por que, Deus, eu estou passando por isso, se tudo que eu tenho escolhido é te adorar? Por que eu tenho que passar por situações na minha vida se eu tenho escolhido te adorar? Às vezes você chegou com esse sentimento aqui nessa noite.
Você tem buscado agradar a Deus em todas as coisas. Mas você chegou aqui nessa noite, Deus está colocando isso no meu coração, com esse sentimento. Por que isso está acontecendo na minha vida? O Espírito Santo diz a Paulo, Jesus diz a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te sustenta. Seus olhos não estejam focados nas pedras, nas dificuldades. Só irá ver os céus abertos aquele que agrada a Deus. Não importa a situação, Ele morreu liberando perdão, como Jesus. Senhor, perdoa esses que estão me apedrejando, que eles não sabem o que fazem. A nossa luta não é contra a carne. Amém? Foca os olhos. Tudo isso aconteceu, eu disse aqui. No capítulo 1 ele diz: com a permissão de Deus. Se Daniel não tivesse entendido qual era a vontade de Deus, ele não teria vivido isso que ele viveu. Deus, ele só vai fazer através de nós quando ele faz algo em nós. Não espere que Deus vai fazer algo através de você se ele ainda não fez em você. Você está com dificuldade no casamento, Deus, ele está tratando isso em você. Você é viciado em droga, viciado no álcool, Deus está tratando isso em você. Se você é um adúltero, Deus está tratando isso em você. Quando você for curado, Deus vai fazer através de você. Jesus, ele foi ferido nas mãos, nos punhos, nos pés. Quando ele volta, ele não mostra os ferimentos, ele mostra a cicatriz. Deus só vai fazer através de nós quando não há ferimento, mas sim uma cicatriz. Cicatriz, ela não tem dor. Cicatriz, ela não dói mais. Eu tenho cicatrizes aqui no joelho que eu aperto e não sinto. Irmãos, é isso, não está na palavra, mas é algo que Deus tem me falado agora. Deus está falando com alguém. Libera perdão, libera cura, deixa Deus fazer em você. Um dia você estiver lá na frente, você vai entender: eu passei por isso porque Deus fez isso, e agora através disso, Deus vai fazer em você. Você vai ser usado por Deus em nome do Senhor Jesus. Através das cicatrizes, que não dói mais, você vai olhar, você vai falar: casamento em crise não existe mais, droga, álcool não existe mais, adúltero não existe mais. Deus me trouxe aqui para que eu haja cura na sua vida através daquilo que Ele fez em mim. Em nome do Senhor Jesus, amém?